A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe seu domingo, abençoe a sua família e que você possa ter um dia debaixo da potente mão do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa palavra falou muito comigo e eu creio que ela vai falar com você também. O nosso texto áureo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. As nossas verdades, objetivos específicos hoje, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja com a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Mediante esses objetivos, hoje nós queremos estar meditando sobre esse edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós sabemos que fundamento é aquilo que, numa construção, nós chamamos de base, de alicerce. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos alicerçados sobre a palavra dos apóstolos e dos profetas. A nossa revista, se você for acompanhando o tópico, né, aqui interagindo com o professor, tem algo muito interessante que diz assim: Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal, e os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre essa pedra angular. Ou seja, Jesus Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra basilar. O que é a pedra basilar que diz lá no nosso texto áureo? Na nossa verdade prática, diz que ele é a pedra basilar. É a pedra que é a base. Então, tudo que é construído na palavra do Senhor, da palavra do Senhor, tudo é sobre o Senhor, está edificado em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 5, versículo 39, ela nos diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, nós examinamos a palavra do Senhor, nós procuramos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é ela que testifica dele, porque ele é o verbo vivo, ele é a própria palavra. Quando Jesus está falando aqui, no Evangelho de João, ele está falando para uma multidão de judeus, e ali com certeza tinha escribas, fariseus, e ele faz ali um milagre. E aquelas pessoas questionam porque ele estava fazendo aquilo ali num sábado. E ele diz para ele: olha, vocês conhecem tanto de escritura, examinam tanto e ainda não me encontraram, né? Porque são elas que testificam de mim. E muitas das vezes, igreja, nós achamos que sabemos muito de Bíblia e conhecemos pouco de Jesus. Nós conhecemos de Jesus a cada dia. Não adianta eu ser muito bom de Bíblia, eu ser conhecedor. Eu ser muitas das vezes aquela pessoa que conhece versículos
e cito a Bíblia praticamente de cor, se eu não conheço Jesus? Eu tenho que conhecer ao Senhor, porque ela testifica do Senhor e ela tem que fazer essa mudança na minha vida, porque senão ela não é o fundamento, ela não é a base. Eu não edifiquei em cima de nada, né? A nossa introdução, ela diz assim: o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Um edifício espiritual. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então, igreja, nós já, quando nós falamos semana passada sobre a inimizade entre judeus e gentios, que havia, na verdade, essa separação, eles tinham no templo algo assim extremamente importante. O templo para o judeu sempre foi algo assim extremamente importante. Tanto que quando Jesus diz que ele derribaria aquele templo e em três dias o reconstruiria de novo, o povo ficou abismado, porque o templo era algo que estava assim, era algo de suprema importância na vida do judeu, né? Assim como hoje, igreja. Vamos ser sinceros. Tem gente que acha que não consegue ser crente se ele não conseguir estar na igreja, não conseguir reabrir a igreja, ele não consegue ser crente. Eu quero te falar que você é crente em Cristo Jesus e que a igreja, esse edifício, ele é um lugar extremamente importante, porque é onde nós nos confraternizamos, é onde nós nos reunimos para junto adorar o Senhor, mas que o verdadeiro templo do Espírito Santo, o templo em que o Senhor habita, somos nós, eu e você. Então, a verdadeira pedra que foi construído todo o alicerce é Jesus Cristo. Os edificadores na antiguidade, eles usavam, a gente vai ver muito falar sobre pedra angular, pedra de esquina, e os edificadores, eles usavam uma pedra que tem como definição monólito, ou seja, uma pedra grande, que essa pedra ela era usada para dar sustentação para o edifício que ali seria construído. Então, dependendo do tamanho que fosse construído o edifício, era o tamanho da pedra que se colocava. Tanto que a palavra do Senhor, ela diz que Jesus Cristo é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. A maior pedra, a pedra que dava maior sustentação, foi aquela que os edificadores que edificadores eram esses, igreja? Edificadores que queriam construir uma religião, que significa religar com o Criador. Então, eles queriam construir uma ligação, uma religação com o Criador. E o que eles fizeram? Eles desprezaram essa pedra que faria esse edifício que ligaria o homem com o Criador, Jesus Cristo. O santuário cristão. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e que o Senhor não habita em templo feito por mão de homens. Os crentes judeus e gentios tornaram-se o templo
onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedra viva em um edifício espiritual. 1 Reis, capítulo 8, versículo 20, de número 27, diz assim: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Igreja, Salomão, ele fez um templo suntuoso, riquíssimo, em que, naquela época, a palavra do Senhor diz que a prata era como algo de coisa nenhuma, não tinha muita importância. Tudo que Salomão construiu naquele templo, Salomão construiu com uma riqueza de detalhes maravilhoso. Salomão construiu de uma forma gloriosa, só que quando ele fala com o Senhor, ele reconhece que não teria nenhuma casa que ele pudesse construir para o Senhor, que coubesse a glória de Deus. O que ele poderia dar para Deus? O que ele poderia fazer? Por quê, igreja? Porque Deus diz na palavra dele que dele é a terra e toda a sua plenitude. Então ele não poderia fazer nada para Deus, não tinha um templo que ele pudesse fazer que coubesse a glória e o poder de Deus. É a pedra angular. Para que tenham uma ideia, nessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Essa pedra angular aqui, de que se está falando, é Jesus Cristo. Mas ela, quando toda a palavra do Senhor, ela é tirada de algo em que era conhecimento na época. Quando você lê um livro chamado Usos e Costumes, nos tempos bíblicos, nós encontramos determinadas coisas que você vai olhar por que é que na Bíblia está escrito dessa maneira. Por que está escrito que Jesus Cristo é essa pedra? Porque os construtores usavam para sustentar. Então o Senhor traz essa ideia figurada, essa alusão, para que as pessoas pudessem entender quem estava fazendo, né, aquele edifício, quem estava construindo aquele edifício. Primeiro ele fez uma base extremamente sustentável, uma base sólida, uma base que poderia construir um edifício do tamanho que fosse, que ela sustentaria. Quem era essa base? E quem é essa base para mim e para você hoje? Jesus Cristo. É Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Igreja, essa pedra, como cabeça de esquina, o que acontecia? Essa pedra, ela era colocada como se fosse fazer uma parede em forma de L. Essa pedra, ela era colocada ali naquele lugar. E a parede, as paredes que se iniciavam ali, trazia toda a sustentação para o edifício todo. Então, essa pedra que iniciou ali aquela construção, ela ia sustentar toda a construção. Ela sustentaria todo o edifício. Jesus Cristo, ele sustenta toda a... como que eu vou expressar? Ele sustenta toda a doutrina em que nós, como servo do Deus Altíssimo, acreditamos. E essa doutrina, ela está fundamentada em algo tão sólido, tão glorioso, tão maravilhoso,
que essa palavra tem mais de 2000 anos e ela nunca precisou ser reeditada, porque nela se encontrava algo que não estava coerente ou que não se cumpriu. Lá no Salmo 118, no versículo 22, diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio para ser a pedra principal. Então, igreja, essa comparação que é feita pelo apóstolo Paulo, que nós somos edificados, né? Edificados, ou seja, que nós temos esse alicerce, e esse alicerce é Cristo Jesus. E essa pedra é a pedra que está alicerçada toda a nossa fé. Você pode olhar que não tem uma falha. Na palavra de Deus você pode encontrar. A palavra de Deus, ela é um único livro que ele explica a si mesmo. Se você encontra na palavra de Deus uma determinada, algo que muitas das vezes pode trazer para você uma determinada dúvida, você vai estudar a palavra do Senhor e você pede ao Espírito Santo e ele vai te instruir, te mostrar exatamente como é, porque ele é o único livro que explica a si mesmo. Sabe por quê? Porque ela está aqui, João 5,39, onde eu li para vocês, que diz que examinais as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É a Bíblia que testifica do Senhor. É a Bíblia que faz na nossa vida a bússola que nós precisamos para navegar por dias incertos, né? É a bússola, os marinheiros, se ele tivesse em alto mar, em uma tempestade, que ele não pudesse ver as estrelas, que ele não pudesse se guiar pelos astros, ele tinha uma bússola, e aquela bússola guiava ele numa tempestade. E se você, hoje, nessa tempestade em que nós estamos passando, a única bússola que pode te guiar é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Ela é o nosso alicerce. Crente que não gosta de estudo bíblico, crente que não gosta de ler a Bíblia, ele tem um problema sério. Por quê? A Bíblia diz, pastora, mas a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem. Se eu não conseguir ler, eu vou ouvir. Olha, meu amado, mas não é qualquer coisa hoje que está dando para se ouvir, não, viu? Você ouve cada coisa que você fica estarrecido e dizendo que é Deus. O fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O que é apóstolo? Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, eles usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Ou seja, só era apóstolo aqueles que participaram do ministério terreno de Jesus. Eles eram conhecidos como apóstolo. Então, era designado, dava-se essa designação só aos discípulos que participaram com Jesus. Mas não somos nós que determinamos aquilo que o Senhor quer fazer. E aqui na nossa revista diz assim, assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o cumprimento de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e transmitir a mensagem de Cristo, o fundamento. Olha, houve um problema muito sério. Por quê?
porque só era apóstolo aquele que participou do ministério de Jesus Cristo, os 12 discípulos. Só que o que acontece? Depois que Cristo morreu, ressuscitou, o apóstolo Paulo, chamado Saulo, ele teve um encontro com o Senhor, ele era um perseguidor da igreja. E o Senhor diz, ali todos nós conhecemos a história, o apóstolo Paulo ia para Damasco, cheio de ira, cheio de razão. Ele estava indo ali, né, para destruir a igreja ali em Damasco, matar crente, matar o que ele achasse pela frente. E de repente, Deus derruba Paulo do cavalo. E o apóstolo Paulo, quando ele levanta ali do chão, ele vê aquele grande clarão e só ele vê. E ele levanta outra pessoa. Às vezes, igreja, tem muita gente que está precisando cair do cavalo para ele ter uma mudança de vida. Porque ele subiu no seu ego e ele acha que ele está completo, que ele não precisa de mais nada. O apóstolo Paulo era um homem extremamente instruído. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, sábio, filósofo da época. E ele achava que ele não precisava de mais nada. Ele tinha cidadania romana, ele era judeu, ele era fariseu, ele era tudo. Ele tinha tudo. Mas ainda precisava Cristo derrubar ele do cavalo. E diz que quando o apóstolo Paulo se levanta dali e entra ali em Damasco, ele encontra o Senhor, manda ali um homem, um servo dele chamado Ananias, ora por Paulo. Paulo tem os olhos abertos e ele estava cego, né, com aquela luz tão gloriosa, ele estava cego e ele tem os olhos abertos. E o Senhor, quando Ananias vai orar por ele, né, Ananias diz: Senhor, mas eu orar por aquele homem ali, Senhor, ele está perseguindo a igreja, ele está matando a todo mundo, eu vou orar por ele? Nós não sabemos o projeto que Deus tem da vida de ninguém. É por isso que nós temos que só dizer: Senhor, onde e quando o Senhor quer que eu vá e o que eu faça. E o apóstolo Paulo é chamado pelo Senhor e passa 3 anos de aprendizado, o homem que sabia tudo, entendia de tudo, e tem que passar 3 anos de aprendizado para sair ministrando e pregando a palavra do Senhor. Para que Deus chamou esses apóstolos, igreja? Aqui na nossa revista diz que ele comissionou essas pessoas para que elas saíssem e pregassem à igreja a palavra do Senhor. Para que você foi comissionado, meu amado? Você que é fundamentado, você que foi edifício construído sobre essa pedra angular. Você foi fundamentado para que você estivesse pregando a palavra do Senhor, testemunhando de Cristo Jesus. É para isso que você foi chamado. É para isso que você foi comissionado. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Olha, cada um ali, ele tinha quando diz não se pode desassociar o que a pessoa era, não importa. Paulo era um sábio, Paulo era um homem extremamente instruído. Pedro era um pescador, bruto, grosso. Cada um deles tinha a sua natureza própria. Eles tinham o seu dom natural. Mas o Senhor chamou a cada um
e comissionou, ou seja, deu a eles uma instrução, uma comissão para quê? Para que eles pregassem a palavra, a doutrina, que em Atos, no capítulo 2, o versículo 42, a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, perseveravam na doutrina. O que quer dizer doutrina, igreja? Quando nós falamos de doutrina, nós falamos de um conjunto de normas e de ensinamentos que é passado e ensinado. Então, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de algo que é fundamental em todos os aspectos de uma sociedade. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de ensinamento que é dado pelo Senhor, comissionado por Deus para estar falando dessa palavra, para estar falando da sã doutrina do Senhor, a verdadeira palavra. Hoje as pessoas estão mudando, fazendo de um jeito, de outro, adaptando para que ela venha segundo a necessidade que a pessoa tenha, que a igreja tenha. Quando nós dissemos de igreja, nós estamos falando de denominação. Mas não é igreja, não tem como. A Bíblia é a Bíblia e ela não vai mudar para aquilo que eu quero, não. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo perfazem um alicerce da Igreja de Cristo. Nós começamos com os profetas lá no Velho Testamento, que já vinham o quê? Profetizando que haveria uma pedra de esquina e essa pedra seria rejeitada. O profeta messiânico Isaías, ele é o profeta que mais fala da vinda de Jesus Cristo, do nascimento do Senhor, fala do milênio. Ele é o profeta que profetizou há muitos anos antes de Cristo, profecias que ainda não se cumpriram. Ou seja, o milênio nós ainda vamos vivenciar o milênio depois da grande tribulação, de várias situações que vão acontecer, é que nós vamos vivenciar o milênio. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo que tem mudança. Nós falando como igreja local, ela tem mudança. Ela é uma igreja que tem, muitas das vezes, ela está num processo acelerado, às vezes mais lento, mas sempre no mesmo caminhar. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Então, esse organismo, que é um corpo, cuja cabeça é Cristo, ele não é um organismo parado. E aqui, na nossa revista, diz assim: nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Aqui, em 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, diz assim: chegando-vos para ele
A pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificadores, como pedras que vivem. Você não é um mineral, você é uma pedra viva. Sois edificadores, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não oferecemos sacrifício a Deus, igreja, direto. Eu não chego direto na presença de Deus. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo recebereis. Então, tudo quanto nós vamos pedir a Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Muitas das vezes nós ouvimos determinadas orações que você fala: uai, mas tá estranho, né? Por quê? Porque a oração, toda oração, ela tem que ser concluída em nome de Jesus. Toda oração ela é concluída em nome de Jesus. E às vezes nós vimos pessoa que às vezes quer enfeitar, né? Quer fazer uma oração um pouco diferenciada, enfeitada. Aí ele diz: e tudo nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Você pede em nome de Jesus. Foi isso que ele mandou nós fazer. Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Um verdadeiro mediador. Então, se nessa noite você quer orar, quer clamar, pedir ao Senhor, peça em nome de Jesus. Porque não existe uma outra maneira de nós sermos atendidos por Deus, se não for através de Jesus Cristo. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, é a expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Esse processo contínuo de desenvolvimento dos crentes é que você não pode ser da mesma maneira o tempo todo. Desde que você aceitou a Cristo, você tem que procurar estar crescendo. A palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento. Você cresce na graça. Crescer na graça é crescer espiritualmente falando, é crescer, buscando a Deus, é ir crescendo, adquirindo os frutos do Espírito. Agora, crescer no conhecimento é aprender da palavra do Senhor, né? Aqui, na nossa revista, diz: nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. E Deus não habita em qualquer lugar. Deus não habita, como ele disse, ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele não habita em qualquer templo. Ele não habita em qualquer pessoa. Você tem que preparar esse templo, assim como Elias disse ao povo, no dia que ele reuniu o povo ali para que eles estivessem orando a Deus, e aqueles profetas de Baal, né, invocassem o Deus dele,
ele faz algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Ele faz o seguinte, ele prepara um altar. Ele renova um altar. Quando nós renovamos um altar, nós estamos o que, igreja? Nós estamos renovando a nossa vida. E só caiu fogo do céu após Elias ter renovado o altar. Então, renova hoje o teu altar com Deus. Faz hoje um novo concerto com o Senhor, porque Ele não habita em qualquer templo. Ele não manda fogo em qualquer altar, seja qual for o sacrifício. Deus, Ele deu normas para se fazer um altar, para Ele receber o sacrifício. Então, Ele não vai receber sacrifício de qualquer altar, não, igreja. Ele não vai receber sacrifício de uma pessoa que está de mal com o seu irmão, de uma pessoa que anda maldizendo, murmurando, de uma pessoa que não está procurando melhorar e ter comunhão com ele. Ele não vai receber o seu sacrifício. Aqui, concluindo na nossa revista, disse: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. João capítulo 14, versículo de número 23, Evangelho capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 23, para nós estarmos concluindo, diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Há uma condição para que ele faça morada em mim e em você, se eu o amar e guardar a palavra dele. Então, que Cristo Jesus te abençoe e que nesta noite o Senhor, nós teremos o nosso culto de adoração. Estamos tendo culto em 2 momentos especiais de adoração, que é das 17 às 18h20, preferencialmente. Eu gostaria que o grupo de risco, aqueles que forem, mas se você quiser ficar em casa também, você pode ficar. E de 19 às 20h20, nós teremos outro momento de adoração. E eu desejo a você um dia abençoado na presença do Senhor. E que o Senhor possa nos guardar e nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém.